Como reduzir os retrabalhos, as refações, as perdas de material e dinheiro para quem trabalha com fachadas em ACM, produtos em ACM? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas para você parar de sofrer com esses erros que acontecem no mercado de fachadas e revestimentos, que literalmente comem, às vezes não só o lucro do serviço, mas às vezes você perde o dinheiro do lucro de outros serviços quando você tem um erro num produto de ACM. Meu nome é Judá Donai e eu ajudo empresários e empresárias de comunicação visual e gráfica a faturarem mais de R$100 mil por mês com comunicação visual e gráfica, mas sem a empresa depender de você para absolutamente tudo. Bom, a verdade é que trabalhar com ACM, para quem entra na comunicação visual, começa a se tornar um sonho, né? Uma realização. Afinal de contas, geralmente quando a gente começa com cartãozinho de visita, a gente começa com etiqueta, com rótulo, plaquinha de PVC, de PS, e no final das contas, você começa a ver que do nada aparece uma fachada para você. Às vezes até uma fachada pequena, 4 metros por 1 metro de altura, só que é um serviço de R$2.500, R$3 mil. E você fala, caramba, para eu conseguir R$3 mil com um banner, eu tenho que trabalhar um monte, tenho que fechar um monte de arquivo, tenho que fechar um monte de etiqueta, um monte de rótulo, atender um monte de gente, emitir um monte de nota, atender, literalmente fechar um monte de arquivo e fazer um monte de layout. Aí você fala, pô, numa fachada de R$2.500, eu vou fechar um cliente só. Fica tudo mais fácil. E aí você se vislumbra em trabalhar com esse mercado. Só que, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Então sim, trabalhar com fachadas de ACM, com revestimentos, até fachadas em lona mesmo, vão trazer um valor médio por venda muito maior. É mais fácil você vender 10 mil com fachadas e revestimentos do que com produtos de impressão digital, por exemplo. Mas o que acontece? Tem um lado ruim. E o lado ruim é que quando você erra num projeto de fachada, cara, custa muito mais caro. E isso pode já ter acontecido contigo. E se não aconteceu, dê graças a Deus que você caiu nesse vídeo. Dessas 3 dicas é o seguinte. Acontece que a barreira de entrada para trabalhar com ACM, ela não é tão alta. Afinal de contas, tem muita gente que às vezes é funcionário de instalação numa empresa e começa a prestar serviço por fora. Lembrando que isso é errado, tá? Mas imagina que a pessoa precisa, sei lá, de uma topia, uma caixa de ferramenta, qualquer carrinho com uma escada em cima para ele poder levar os ferros, levar as chapas de ACM e fazer no local. Mas se for pensar da forma correta, um trabalho profissional, o custo é alto, né? Uma halter é um investimento alto, uma estrutura física grande, 3, 4 pessoas no mínimo trabalhando nessa empresa para você conseguir ter um faturamento legal, senão você vai pegar um projeto, vai trabalhar o mês inteiro e você não tem uma empresa, você é um autônomo. Essa é a verdade, né? E às vezes, dependendo de onde você está morando no Brasil, aí você vai ouvir a palavra plaqueiro. Você é só um plaqueiro e não um empresário, uma empresária. Mas lembra que todo empresário, empresária de comunicação visual, em algum momento, passou de plaqueiro para empresário quando começou a entender como funciona parar de perder dinheiro com fachadas. Vamos lá! Quando a gente fala de trabalhar com fachadas de ACM, você vai ter que pensar, o pedido é maior. Logo, as matérias-primas, o volume de material que você tem que comprar é muito maior. Um exemplo simples é, pô, se eu fechar um serviço de R$100 de um banner e eu errar ele, eu vou perder 15 pila, eu imprimo de novo R$15, não dá nada. Agora, um erro desse, numa medida pequenininha, numa fachada de ACM, eu posso perder uma chapa e perder R$600 da chapa, talvez ter que pagar um frete, talvez ter que perder até um prazo de instalação, e isso literalmente custa caro mais do que você imagina. O teu prejuízo nunca vai ser só o valor da chapa. Então eu quero te dar 3 dicas e vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar é sobre a visita técnica. O que acontece? Tudo começa no começo. Se você não tiver todas as informações ou o máximo de informações possíveis para poder montar o orçamento, para poder fazer o projeto, para você poder precificar para esse cliente, você vai tomar fumo. E eu digo uma coisa para você assim, ó, você errar no começo, na parte da visita técnica, do orçamento ou do projeto, não tem organização na produção que faça você recuperar o dinheiro perdido. Vamos pegar um exemplo simples? Você foi lá fazer a visita técnica e não tirou a medida correta. Na hora de fazer a fachada, pô, uma medida de 4, 5 centímetros, cara, pode custar uma chapa inteira e não só 4 centímetros de ACM. Pegar um outro exemplo, você vai fazer um layout e nesse layout você não prevê a emenda seca ou com junta de dilatação. O que pode acontecer? Aquela diferença das emendas, o cliente não gostar. E ele fala, cara, eu queria que tudo fosse uma coisa só. E aí você vai gastar mais dinheiro ainda com a ACM. Outro exemplo que pode dar errado aí é você fazer o orçamento e não provisionar
provisionar a altura da instalação. E existe uma diferença brutal, né, cara, entre você subir uma placa de 5 metros e uma placa de 20, 30 metros quadrados de ACM. Uma placa que é só a estrutura metálica e a chapa, e uma placa que tenha profundidade, que seja um revestimento de uma marquise. Nem tudo dá para fazer com escada. Então você vai precisar ter essas informações na visita técnica. E depois de visitar mais de 30 empresas presencialmente no Brasil inteiro e ter mais de 5.000 alunos que são empresários de gráfica e comunicação visual, e além de ter 39 anos de empresa familiar no mercado de comunicação visual, uma coisa eu aprendi: você não pode fazer uma única visita técnica. Você pode até montar o orçamento para o seu cliente com base em medidas que ele passe para você. Vou te dar um exemplo. Hoje, uma empresa de comunicação visual, que é uma das 3 maiores do Brasil, eles atendem o Grupo Boticário. E o Grupo Boticário, o que acontece? O franqueado é responsável por passar as medidas para a empresa. Isso fica formalizado e a empresa, mão colorida, fabrica essas fachadas já com base nas medidas do cliente. E se o cliente tiver errado a medida, o problema é dele. Você talvez não tenha essa sorte, mas o que você pode fazer na tua empresa? A primeira dica que eu quero te dar é: tenha 2 visitas técnicas. Tem uma visita que ela é uma visita comercial, ou às vezes uma reunião, ou às vezes um vídeo, ou às vezes uma planta 2D, talvez 3D da fachada desse cliente, né, ou do ambiente onde ele quer revestir. E aí você monta um orçamento e deixa claro que esse orçamento pode conter alterações depois da visita técnica, que é a medida fina, quando o cliente pré-aprovar o orçamento. O que você vai fazer? Fez a primeira visita, coleta o máximo de informações: qual que é a altura, tem ponto de acesso de energia, tem fiação elétrica, qual que é o horário de instalação, pode parar aquele local para colocar um MUNC, por exemplo, para poder subir aquela estrutura se precisar de um MUNC ou um andaime, quantas pessoas tem que ir para aquele local, precisa de alguma prévia aprovação, vai precisar de treinamento de NR35, vai precisar... Entende? Levanta esses dados na primeira visita. Depois que você pegou essas informações, você montou o orçamento, passou para o teu cliente, cara, você não vai ter aquele receio do tipo assim: meu, a gente orçou em escada, mas vai ter que pegar um MUNC, R$200 a hora, já era, já tomou fumo aí, teu lucro já tá indo pro ralo, você vai sentir saudade de vender adesivo e banner, entendeu? Você fala: era tão bom quando não tinha aqueles problemas, mas esse é comum que aconteçam muitos retrabalhos, mas isso não é normal. Se torna comum nas empresas porque elas não fazem a segunda visita técnica, que aí sim precisa ir alguém mais da produção do que do comercial, porque é uma pessoa da produção que seja responsável por tirar as medidas finas. Essa pessoa vai assumir a responsabilidade sobre as medidas para que você possa fazer um projeto estrutural muito mais detalhado, com aproveitamento de chapas e etc. E aí atualiza o orçamento e formaliza com o cliente a proposta final. Então tu imagina, se essa é a primeira dica, o que você pode estar pensando? Tá, Judá, mas como é que eu vou fazer isso com todos os clientes? A segunda dica é exatamente isso. Você não tem que fazer essas 2 visitas técnicas com todos os clientes. Você tem que fazer essa visita técnica com um cliente que tem um alto potencial de fechamento. E Judá, como que eu vou saber se esse cliente tem um alto potencial de fechamento? Existe uma técnica que eu adaptei para comunicação visual que ela chama OMUT. Então eu preciso saber qual é o orçamento que o meu cliente tem para investir, eu preciso saber se eu estou falando com quem manda, qual é o nível de urgência que ele tem para esse projeto e se eu atendo o tempo, o prazo determinado, OMUT. Judá, como que eu faço para aplicar isso? Você precisa fazer perguntas durante uma conversa, pode ser uma ligação, pode ser uma visita presencial, mas você tem que sair de lá com essas informações. Por quê? Às vezes o teu cliente, ele falou para você que quer uma fachada de ACM, porque ele acha lindo, ele te mostrou uma fotinho e tal, ele falou: ah, olha só essa fachada. Mas no final das contas ele não tem dinheiro para aquilo, por isso que você precisa saber qual é o orçamento que ele tem para isso. E existem formas de você fazer isso, inclusive falando para ele: ó, um projeto como esse teu aqui, cara, ele vai variar entre 5 e 10 mil reais. Meu Deus, tudo isso? Pois é, se o cliente não tem esse orçamento, você vai gastar energia com ele? Ah, não, tá dentro do meu orçamento. Pô, legal. E se a gente quisesse inventar um negócio a mais, você poderia investir tipo 15 mil reais, por exemplo, nessa fachada? Não, 15 é muito, eu tenho aqui 10 mil no máximo para esse projeto. Show, você já volta para a empresa com essa informação para não viajar na batatinha no orçamento do seu cliente. Então a segunda dica é: faça um bom processo de classificação dos clientes que querem trabalhar com fachada de ACM. E eu vou te contar uma coisa, mesmo que você esteja no interior ou numa cidade grande, os clientes que compram ACM, eles não querem comprar ACM, eles querem ter uma fachada nova, bonita, mais bonita que do concorrente. Eles querem um produto que substitua uma pintura, eles querem um produto que substitua uma lona, eles querem um produto que dure mais. Então você, como vendedor, vendedora, ou dono da empresa, ou gerente do time comercial, não sei, ou você que atende o cliente de fato, você precisa ter essa clareza. Então fazer as perguntas certas para qualificar quem é um cliente realmente potencial para sua
tua empresa vai resolver a maioria das suas dores de cabeça. Afinal de contas, imagina você fazendo a primeira visita técnica, a segunda visita técnica, projeto, alterando o layout para esse cliente, para chegar no projeto final, fazendo tudo isso para no final das contas você ainda ter um retrabalho. Pô, o retrabalho já é ruim, mas ter um retrabalho com um cliente que já deu trabalho só para fechar a venda é 2 vezes pior. Então aprenda a fazer as perguntas de qualificação do Omute. Descubra o orçamento, se você está falando com quem manda, o nível de urgência e o tempo, o prazo final da inauguração, da entrega que você tem para poder mandar esse orçamento. Inclusive, pergunte para ele, até quando você precisa, até quando eu posso te mandar esse orçamento, até quando eu posso te mandar esse projeto. Essa pergunta é crucial para você saber o quanto priorizar aquele cliente junto com outros projetos que estão acontecendo na tua empresa. Vamos para a terceira dica? E a terceira dica que eu vejo muita gente errar é o seguinte: mandar o orçamento de uma fachada, de um revestimento e não cotar com o fornecedor. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu garanto para você que esse é um erro clássico de empresas de comunicação visual que trabalham com fachada e revestimento. Elas já mandaram um orçamento com base num preço antigo, o fornecedor não tinha aquela chapa ou não tinha quantidade suficiente do mesmo lote e teve que pagar mais caro na chapa. Logo, você não teve só um retrabalho, você teve também um prejuízo de ter cobrado um valor e perder margem para conseguir entregar esse serviço. Então assim, se o seu fornecedor falou para você, putz, eu tenho aqui 3 chapas, pô, mas qual que é o serviço? O serviço vai usar 2 chapas. Cara, não passe o orçamento desse fornecedor, porque você não tem garantia que daqui a 6 dias, daqui a 2 semanas, você vai ter fechado esse serviço e as chapas vão estar lá. Então precifique usando sim um valor maior do que o que você tem no seu fornecedor. E aí depois, no momento de negociação, você retorna um contato com o fornecedor, vê se ele tem, fala, cara, então eu vou fazer um reaproveitamento, um cálculo aqui, ver se eu consigo já baixar um pouquinho o preço para o meu cliente, fechar essa venda e aí a gente já pega essas chapas. Do contrário, o prazo que o seu fornecedor der para aquele orçamento daquele lote é o prazo que você vai colocar no seu orçamento. Um exemplo, você vai fazer uma fachada para o Sicredi e o Sicredi tem uma chapa verde específica que só a Day Brasil tem aquela cor homologada no Sicredi. Você vai lá, vai passar o orçamento e a Day Brasil, por exemplo, fala para você, ó, essa quantidade de chapas aqui, eu vou te dar um orçamento válido por 5 dias. Formalizou para você por e-mail ou pelo WhatsApp, você já tem uma prova que ele tem que cumprir aquele preço daquele lote, daquela quantidade de chapas, com aquele prazo, pelo menos durante os próximos 5 dias. Logo, você tem um grande argumento para negociar com o seu cliente. E aí você fala, cara, eu só consigo segurar esse valor no máximo 4 dias, porque senão o meu fornecedor pode vender essas chapas, vai ser outro lote e pode encarecer. E eu não quero que você pague mais caro. Gente, isso daqui eu sei que parece simples, mas a maioria das empresas nunca pararam para olhar para dentro do setor que vende fachadas e ACM e cuidar um pouco mais dessa negociação e formalização com os fornecedores. E eu confesso para você, meu pai e minha mãe sempre falavam assim, né? Quem não aprende ouvindo, aprende sofrendo. Então, das duas, uma. Você vai me aprender me ouvindo aqui, alguém que já perdeu muito dinheiro com isso e conhece muita gente que já perdeu dinheiro com isso, ou você vai aprender sofrendo. Fechado? Mas mais do que essas 3 dicas que eu acabei de te dar, que eu tenho certeza absoluta que dá para você aplicar na tua empresa, mas eu vou te dar uma 4ª dica, uma dica extra de alguém que é especialista no assunto de fachadas de ACM. Gente, eu conheci em União da Vitória uma empresa que ela tinha um robô de solda. Você consegue imaginar? Eu nem imaginava isso. Uma empresa que tinha um robô de quase 300 mil reais fazendo as soldas das estruturas metálicas para móveis de ferro e madeira e também para fachadas de ACM, para quadros de fachadas de revestimento de ACM. E o que eu aprendi com eles é que dentro da tua empresa você precisa ter um projetista, um desenhista industrial, um arte finalista, uma pessoa que conheça da parte de medidas, que conheça da parte de engenharia. E essa empresa era legal porque ela tinha um PCP, um analista de PCP, que é a pessoa que controlava dos planejamento e controle da produção, mas tinham 2 estagiários de engenharia, que daí eu vou te dar uma diquinha aqui. Inclusive, contrate um estagiário de engenharia que esteja acima do 6º período. Entre em contato com a faculdade da tua cidade, da tua região aí e procura estagiários para trabalhar 4, 6 horas com você, que já tenham mais vivência, eles já estão mais envolvidos. Depois do 6º período, ele já sabe mexer com o AutoCAD da vida, ele consegue trabalhar com SketchUp e montar um projeto estrutural e entregar tudo muito mastigado para dentro do teu setor de serralheria. Judá, mas minha empresa é pequena. Tua empresa está pequena. O que vai permitir ela ser grande é exatamente você aplicar o que eu tô te falando. Se você depender do teu serralheiro, montar o projeto estrutural, pegar a medida da placa e ele ficar cortando o ferro na hora para poder bater as medidas que você quer, gente, isso daí é amador. Você pode até começar assim, mas agora que você viu esse vídeo, quem vê não tem como desver. Você já sabe agora um caminho. Tenha alguém
alguém muito bom nessa parte do projeto estrutural, da parte de medidas. E o meu conselho é um estagiário ou alguém que já tem essa vivência. Às vezes, você pode até abrir a vaga dentro da empresa e contratar alguém que já trabalha no setor de produção e essa pessoa se especializar e você investir, pagar um curso, um treinamento de modelagem, de ferramenta 3D para ele montar os seus projetos. Afinal de contas, esse mercado ele é muito bom, muito grande, está em constante crescimento. Inclusive nos Estados Unidos, cara, esse setor nem é da comunicação visual. Esse setor é da engenharia civil. Quem faz revestimentos de ACM e etc. são as construtoras, não são as empresas de comunicação visual. Isso vai acontecer no mercado brasileiro, mas como vai demorar, dá para você surfar essa onda e fazer muito dinheiro sem ter tantos retrabalhos. Você curtiu esse conteúdo voltado para comunicação visual e gráfica, para gestão? Então, faz o seguinte, se inscreve no canal, passa esse vídeo, cara, para tua galera interna, para vocês poderem pensar todos olhando para o mesmo problema e aplicar essas soluções que eu te falei. Se você inclusive quiser ter acesso a checklists de instalação, de produção, entre em contato com o time da Afacom, tá? A gente está disponível para você. Temos mais de 180 ferramentas de organização e gestão de gráficas e comunicação visual prontos para entregar para você. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você falar com o meu time comercial. Um abraço, Judá Donai aqui e a gente se vê no próximo vídeo.